É preciso que a igreja esteja equipada para pregar o Evangelho e que a igreja creia realmente na palavra de Deus e pratique esta palavra. Pregue do jeito que a palavra ensina. Então, o que está ocorrendo hoje? Enquanto pouquíssimos são usados aí em dons do Espírito Santo, a grande maioria não é usado em nenhum dom, não deseja, não busca, não ora por isso. Nós temos percorrido quantas igrejas? Nós não temos visto ninguém. Nós vamos fazer agora um mês de jejum e oração, só orando para que Deus dê a nós os dons do Espírito Santo, para que nós possamos aí ser usados nos dons do Espírito Santo. Vamos buscar isso. Cada um vai buscar um tipo de dom e vai desejar, como Paulo ensina, desejai abundar nos dons, desejai ardentemente os dons. O que Paulo diz aos Coríntios? Olha, todos podeis profetizar, uns depois dos outros. Se todos podeis profetizar, por que que a igreja quase ninguém profetiza? Por que aparece aí um ou dois só? Se Paulo está dizendo, desejai ardentemente os dons, por que que as pessoas não oram pelos dons? Por que não existe na igreja a busca por esses dons? Por que não existe aí na juventude uma reunião de oração, aí todo dia buscando esses dons do Espírito Santo? Por que as irmãs do ciclo de oração não estão reunidas aí para buscar esses dons do Espírito Santo? Por que o ministério não está se reunindo, orando e jejuando, buscando esses dons do Espírito Santo? Por que a igreja não se reúne toda em jejum e oração em busca desses dons do Espírito Santo? Então, a gente fala assim, que deve a igreja então desejar, que a igreja deve buscar, que é importante os dons. Nós vimos a importância dos dons, mas será que está sendo realmente importante? Então a igreja precisa buscar e toda a igreja deve ser usada nos dons do Espírito Santo. Não é só uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não. Todos devem ser usados. Todos devem desejar. Todos devem ser ensinados a desejar e a buscar os dons do Espírito Santo. Então o que ocorre na igreja? Enquanto uns pouquíssimos são usados, outros não sabem nem diferenciar entre um dom e outro. Como é que se manifestam? A grande maioria da igreja não sabe praticamente nada sobre dons. Misturam a língua que se fala quando é batizado com o Espírito Santo com o dom de línguas. Misturam aí, confundem. O que é dom de sabedoria? Já acham que sabedoria é a pessoa que sabe pregar bem, ou que sabe ensinar bem, ou que vai fazer um estudo, aí escreve, procura na internet estudos, procura em livros estudos, aí faz um resumo, aí alguém fala, uma pessoa tem um dom de sabedoria. Não tem nada a ver com isso. Confundem, chamam as coisas muitas vezes naturais, uma capacidade natural da pessoa, uma habilidade que a pessoa tem, que já nasce com aquela pessoa. E aí confunde isso com um dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural. Ninguém estuda para que o dom se manifeste, ninguém se prepara, planeja como é que vai acontecer, nada disso. É uma manifestação do Espírito Santo. De repente, acontece, pronto, é uma manifestação do Espírito Santo. Está no poderio, na direção do Espírito Santo. Ele pode te usar hoje e amanhã não te usar, depois da manhã usar de novo. Em determinado momento te usar, e outro determinado momento não te usar. Então depende dele, a direção é dele, o agir é dele. Está no controle do Espírito Santo. Não é nós que controlamos o dom. É uma manifestação sobrenatural e na hora que o Espírito Santo quer. Por que os dons se manifestam? Porque as pessoas, alguns, os dons se manifestam através dele e outros não. É simples. É apenas pelo desejo, pela fé. Você acredita que pode ser usado por Deus para as manifestações do Espírito Santo? Então, você vai ser usado. Agora,
Nunca vi alguém acreditar que pode ser usado, por exemplo, no dom de curar, e essa pessoa não ora por ninguém para que as pessoas sejam curadas. Como é que o Espírito Santo vai se manifestar se você não acredita? Acreditar é agir. A pessoa aceita Jesus porque ouve o Evangelho, você convida. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Também tem gente que prega o Evangelho e não convida ninguém. Como é que a pessoa vai aceitar? Você não convidou. Você não chamou a pessoa a uma ação. Então a pessoa acreditou na palavra de Deus. Ele imediatamente tem uma reação ao que ele ouviu, a esta fé que apareceu. Então a pessoa vem, você chamou, a pessoa vem imediatamente, correspondendo à ação do Espírito Santo, que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí o dom de curar só vai se manifestar se você for orar por alguém e pôr a mão sobre alguém. Aí vai haver a manifestação do Espírito Santo. Agora, pode ser que você seja usado, de repente você está lá no hospital, de repente alguém está doente, você vai orar por alguém e a pessoa seja curada. Ainda não quer dizer que você tem o dom de curar. Pode ser que você nunca mais seja usado, porque você não acredita, não busca, não vai orar para os outros, não vai orar novamente. E aí, não é dom. O dom, ele sempre se manifesta através da pessoa. Sempre. Agora, desde que essa pessoa acredite que esse dom está sendo manifestado nela e que vá praticar. A ferramenta deve trabalhar. Deve ser usada no trabalho. Se você vai pregar o Evangelho e não usa a ferramenta que recebeu de Deus, depois como é que vai fazer para essa ferramenta funcionar? Então você mesmo passa a não acreditar que vai funcionar e não funciona. Então os dons devem ser aí praticados. Você deve sempre buscar que o dom se manifeste através de você. Você viu que está orando, você vai orar em línguas todo dia. Como é que o dom de línguas vai se manifestar numa pessoa que não ora em línguas? Uma pessoa que quando está pregando dá uma vontade de falar em línguas e ele vai, tira o microfone da boca ou vira a cara para o outro lado. E aí, como é que esse dom de línguas vai funcionar através de uma pessoa dessa? Como é que Deus vai transmitir uma mensagem através de você, falada em línguas, às vezes uma língua para um estrangeiro que está ouvindo, se você na hora que vai falar, ou fala, se recolhe, tira o microfone, ou fala baixinho para ninguém ouvir? Como que vai se manifestar um dom de línguas numa pessoa dessa? Tem jeito? Não tem jeito. Como é que o dom de interpretar línguas vai se manifestar? Através de uma pessoa que ele, de repente, ouve uma pessoa falando em línguas, ele entende o que está sendo falado, mas ele não se levanta e diz, olha, Jesus está falando assim, assim, assim e tal. Então, como é que esse dom vai se manifestar se a pessoa não corresponde? Como é que um milagre vai ocorrer se você passa por um aleijado, um cego, uma coisa, e não ora por ele? Então é preciso que você desperte esse dom. É preciso que você pratique esse dom. Creia que está sendo usado, que vai ser usado, e ministre às pessoas. Então, se você está pregando, está ensinando, ou está visitando alguém, e de repente você percebe aí uma mensagem e você não fala, como é que vai ser usado um dom? Palavra de sabedoria, por exemplo, uma palavra de conhecimento. Vem uma revelação, mas você não fala. Vem às vezes uma mensagem para dar a alguém, você não vai dar a mensagem. Tem medo. Como é que vai se manifestar o dom? Você olha uma pessoa, às vezes com um problema e tal, você de repente tem certeza que é um demônio que está na pessoa, mas você não vai lá expulsar o demônio. Como é que esse dom vai se manifestar através de você? Então fica difícil. É preciso ter ousadia, é preciso ter coragem, é preciso ter desejo, é preciso ação. É por isso que pouquíssimas pessoas são usadas nos dons espirituais. Por quê? Porque é preciso uma loucura humana.
Para os homens é loucura. Para Deus é poder de Deus. Então o Evangelho é poder de Deus. Mas, se você não acredita no poder, como é que esse poder vai se manifestar? Então veja, não existe na igreja aí uma separação. Essas pessoas devem ter dons do Espírito Santo e essas pessoas não precisam. Não existe isso. É para todos os crentes. Então vamos começar estudando aí o primeiro dom, que é a palavra de sabedoria. Olha, palavra. Veja bem, você tem uma frase e lá tem uma palavra. É uma parte da frase. Você tem um livro inteiro escrito, a Bíblia inteira. Tem uma palavra. Uma palavra é uma parte pequeníssima da Bíblia. Olha, Deus sabe tudo. Ele sabe tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro. Então Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E sabe o futuro. O que é a palavra de sabedoria? Ele pega uma pequena parte da sua sabedoria, do seu conhecimento do futuro e revela agora. Então o Espírito Santo vem trazendo uma revelação do futuro, que vai acontecer no futuro. E isto é palavra de sabedoria. Agora, porque tem a palavra sabedoria, aí você confunde com estudo da Bíblia, com várias coisas assim, né? Com pregação, com ensino e tal. Mas isso aí é uma sabedoria de Deus, do futuro, e que é revelado nessa manifestação do Espírito Santo. Ninguém estudou para revelar isso. Ninguém planejou falar isso. Ninguém sabia disso previamente, antes de dizer. Vem de repente. Vem de cima, vem do Espírito Santo. Uma revelação. De repente você sente no seu espírito aquela revelação e você vai transmitir essa revelação. Então é uma palavra dada no futuro. Vamos ver exemplos bíblicos. Vamos ver exemplo de Jesus. Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus falava sempre em coisas do futuro? Falava. Revelava como ia ser o arrebatamento. Ó, estarão 2 no campo, um será levado, outro deixado. O filho do homem será levantado. Então são coisas do futuro. Vamos ver um exemplo aí clássico em Atos dos Apóstolos. O profeta Ágabo. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. É Novo Testamento. Tem gente que fala que profeta é no Antigo Testamento. Acabou os profetas, até João Batista que durou os profetas. Duraram os profetas que pregavam a respeito da vinda de Jesus, duraram até João Batista. Depois de João Batista, a igreja, quando começou, então a igreja tem profetas. E esse tipo de profeta aí é um ministério, lá que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11. É o ministério de Cristo. E qual o dom que opera principalmente nesse profeta? É uma palavra de sabedoria, falar em coisas que vão acontecer no futuro. Os profetas do Antigo Testamento, a principal mensagem deles era falar a respeito do futuro. Os profetas vinham e diziam: olha, vocês estão em pecado, vocês estão em idolatria, Deus vai mandar um castigo para vocês e tal. Então era uma mensagem futurística. Os reis foram sair para a guerra, mandaram perguntar aos profetas. Os profetas que eram falsos diziam: pode ir, está tudo bem. O profeta de Deus diz: olha, você vai morrer lá na batalha. É o futuro. Então está sendo revelado o futuro. O profeta Ágabo é Novo Testamento, é a igreja. A igreja tem profeta.